Divisão. Presta bastante atenção, hein? Que na divisão nós temos dois tipos de representação, né? Que a gente utiliza mais. Tem essa aqui ou essa aqui na diagonal. Não tem problema. Às vezes eu escrevo até uma, às vezes eu coloco a outra. Não tem problema nenhum, tá? Desde que você saiba que ela é uma divisão. O que é uma divisão? É quando a gente pega alguma coisa e vai dividir em partes iguais, né? Então, por exemplo, você tem 4 laranjas. Bacana? E de repente você tem 2 cestos. Legal? Você quer dividir em partes iguais. Ou seja, 2 delas vai para um lugar, as outras 2 vão para outro lugar. Você dividiu em partes iguais. Ou seja, 4 dividido por 2, ou seja, 4 laranjas dividido por 2 cestos, significa que cada uma vai ter 2 laranjas. Legal, bacana, é isso que é uma divisão. Olha só esse exemplo, 8 dividido por 4 igual a 2. Repara que na minha leitura de uma conta deitada, ela tem dividido por, tem o por aqui, tá? Então não esquece na hora da gente ler. 8 dividido por 4 igual a 2. Heitor, na divisão eu tenho muita dificuldade. Conta nos dedos ou faz um símbolo. Eu uso sempre um símbolo da bolinha ou de traço. Então, por exemplo, 8, né? Estava aqui, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu quero dividir em 4 partes iguais. Então, olha, 1, 2, 3, 4. Dividir em partes iguais. E a minha resposta? A minha resposta é, basicamente, se for parar para pensar, cada parte fica com o quê? Então, ficou com 2, tá? Então, o que é a resposta na minha divisão? A gente vai chamar justamente quantas unidades que ficou cada uma das minhas divisões. Ó, vamos falar a verdade? É o seguinte, a gente usa de expressões na divisão de alguns nomes mais técnicos. Então, eu vou começar a usar esses nomes com vocês. Aquilo que eu quero dividir, que é o nosso primeiro número, tá bom? A gente vai chamar de dividendo, tá? Tá aqui, ó, dividendo. O que é o dividendo? É aquilo que eu quero dividir. Aquilo que eu vou, que no caso, lembra aqui em cima, eram as minhas laranjas, tá bom? Depois, aonde eu quero dividir, ou seja, os meus cestos, tá? Nós vamos chamar de divisor. O que é o meu divisor? É o segundo número. Bacana? Então, o primeiro número, voltando, é o nosso dividendo, o segundo número é o divisor. Dividendo, divisor, dividendo, divisor. Legal? Bacana. E o meu resultado? Resultado, tá? A gente vai chamar de quociente, tá? Então, dividendo, divisor e quociente. Dividendo, divisor e quociente. E na hora que a gente for montar a nossa conta, pessoal, ela vai ser justamente nessa ordem. O 8, né? Aqui está 7 porque é outra conta. Então, aqui que conta é essa? Aqui é 7 dividido por 3 igual a 2. Então, mas isso aqui está errado. Porque toda vez que eu tenho um resto, né? Ou seja, sobrou alguma coisa, a gente vai ter que colocar vírgula. E na aula de divisão eu explico como a gente faz isso, tá? Por isso que tem que voltar lá. Então, toda vez que a gente tem uma vírgula, né, na minha conta de divisão, significa que eu tenho o resto. Ou seja, o meu resto é o que vem depois da vírgula. Legal? Bacana? Só tenha isso em mente. Heitor, cai esses nomes na prova é muito difícil, mas se você souber isso, porque às vezes cai alguma coisa do tipo, olha, o divisor do número, opa, é o número que eu estou dividindo. Ah, o quociente do número, opa, é a minha resposta. Ah, o resto de uma divisão, opa, vai ter o número com vírgula. Entendeu? Essa conta que você tem que fazer na sua mente, né? Dependendo da expressão que cair, você já pode excluir algumas questões. Então, estou te dando atalhos, na verdade. Tá vendo como essa aula é importante? Uma vez caiu uma pergunta assim, ó, nem seja... Uma divisão pode ser dividido por 1? E pessoal, muita gente errou, você acredita? Pessoal, pensa uma coisa. Você tem, eu não vou desenhar aqui, senão, né? Mas, por exemplo, você tem 15 canetas. Né? Tem um monte de caneta, um monte de caneta. Você pode colocar ela em um estojo? Bom, se o estojo for grande, posso. Então, beleza. 15 dividido por 1. Simples assim, tá? E a resposta é o 15. Né? Porque quantas canetas cada um dos seus objetos vai ter? Pô, então é um objeto só, então esse objeto vai ter 15. Legal,
Então sim, pode ser dividido por 1. Não sei aonde as pessoas criaram tanto problema, tá? Mas é aquilo, na hora da prova você está tão nervoso, às vezes você erra uma coisa básica assim. Legal? Bacana? Então pode sim ser dividido por 1. Agora eu vou te ensinar uma coisa que pode te ajudar bastante. Mas isso é para quem tem facilidade já na multiplicação, que é o seguinte. Olha só essa conta. 36 dividido por 6 igual a 6. Ou seja, 36 dividido por 6 igual a 6. Toda vez que você fizer uma divisão e você está com medo se você errou, se você acertou e tudo mais, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar essa conta e vai fazer ao contrário, tá? Isso com isso com isso. Você vai fazer lá ao contrário. Só que em vez de dividir, você vai multiplicar. Então aqui, ó, tá vendo 6? Joguei para a primeira. Tá vendo o outro 6? Joguei para a segunda. Tá vendo 36? Joguei para a minha resposta. Basicamente inverti tudo, tá vendo? Só que em vez de dividir, eu vou multiplicar. Por quê? Multiplicar é mais fácil que dividir, né? E aí você faz a conta e vê se deu certo. 6 vezes 6 igual a 36. Opa! 6 vezes 6 é igual a 36, tá certo. Tá certo? Então significa que você fez a prova e aí você acertou, tá bom? Eu vou explicar isso melhor quando a gente falar de equação de primeiro grau, tá? Mas olha só que atalho interessante. Essa é uma ferramenta que às vezes quando eu estou muito nervoso numa prova eu uso, tá? Às vezes eu faço uma divisão e eu erro as básicas. É impressionante. Eu erro as básicas. E acontece com todo mundo quando a gente está nervoso, né? Então, às vezes eu faço ali no cantinho, rapidinho, e vejo, olha, fiz inversão, deu certo. Opa, se deu certo, quer dizer que essa conta está certa, tá bom? E continua depois normalmente. Legal? Bacana? Além disso, olha só. 2 dividido por 1 é a mesma coisa que 1 dividido por 2? Negativo. Assim, olha só, dessa vez, a ordem vai importar, tá bom? Então presta muita atenção, tá? A ordem ela vai importar. 2 dividido por 1 é 2 dividido por 1. 1 dividido por 2 é 1 dividido por 2. Não é a mesma coisa, tá? Então cuidado, a ordem importa sim. Pensa pela lógica. Aqui nesse primeiro exemplo eu tenho 2 canetas e vou dividir num estojo. O estojo vai ficar com 2 canetas. Aqui eu tenho uma caneta e vou dividir em 2 estojos. E agora? Significa que você vai ter que quebrar essa caneta no meio, coitadinho na caneta, né? Vai ficar metade dela aqui, outra metade aqui. Ou seja, meio 0,5, ou seja, 1 sobre 2, que é a mesma coisa, né? E aí a gente tem o que aqui? A meia caneta em cada um dos estojos, tá bom? Então, a ordem vai importar. Bacana? Multiplicação. A multiplicação, para quem não sabe, não é só o x, tá? Além do x, nós temos também este ponto aqui. Esse ponto, pessoal, significa multiplicação, tá? Não sei se você utiliza. Heitor, mas é o mesmo ponto do ponto final? É. Olha só que interessante. Mas só que, né, a gente tem um número de caracteres disponíveis aí que não são infinitos. Então, algumas coisas às vezes se repetem. Então, lembra na divisão que eu falei para vocês que podia ser este símbolo ou podia ser esse traço na diagonal? Na multiplicação também, tá? Pode ser esse x, nosso meu x está bem torto, ou um pontinho, tá? Um pontinho entre números significa multiplicação na matemática. Você já sabia disso? Legal. E a gente vai usar para quê? Bom, para grandes quantidades, né? Então, por exemplo, 7 vezes 9, já pensou? O que significa isso? Significa que eu estou repetindo 7 vezes o número 9. Então seria 1, 2, 7, 3. Então, vai ficar aí até amanhã? É, vai ficar até amanhã. Então por isso que a gente faz as expressões assim. Por isso que a gente faz a multiplicação. 7 vezes 9, tá? Heitor, tem que decorar tabuada para minha prova? Não, pessoal, a ideia é que você faça tanto exercício, estude tanto, que isso fique natural. Ficar estudando tabuado para esquecer daqui a 2 meses, 3 meses, sei lá, quando você está vendo essa aula com relação à prova, não vai te ajudar muito. Na verdade, você devia fazer a matemática no seu dia a dia, tá? Então, no seu cotidiano. Aí, vamos falar a verdade, aqueles que trabalham com número no trabalho, tem muito mais facilidade, né? Mas quem não tem, Heitor, vai fazer exercício? Não tem jeito. Tá bom? Então,
multiplicação. A multiplicação, a gente vai ler assim, ó, 7 vezes 9 igual a 63. Só vai mudar, né, de acordo com as outras que a gente viu, é o nosso, aqui, o sinal da multiplicação. O que significa? Que eu estou repetindo 7 vezes o número 9. Então, e se eu invertesse? Se eu invertesse, ia ser, né, a leitura ia ser diferente. Mas o resultado, olha só, é a mesma coisa. Repetir 7 vezes o número 9 é a mesma coisa que repetir 9 vezes o número 7. Se você fizer em bolinhas e tracinhos, Heitor, duvido de você. Então faz aí os tracinhos na sua folha e você vai ver que vai dar o mesmo resultado. 63. O que significa que, opa, na multiplicação, a ordem não importa, não tem problema, tá? Tudo que, se olhar para antes do igual, né? E tá vendo que só tem multiplicação, tanto faz a ordem. Então, quando a gente montar uma conta em pé, por exemplo, né? 7 vezes 9 igual a... É a mesma coisa, tá? A gente vai ter ali o 63. E colocar 9 vezes 7 é a mesma coisa, você escolhe. Então, na hora de você fazer a conta em pé na multiplicação, tanto faz a ordem que você quer. Você pode escolher, tá? Pode colocar uma hora em cima, uma hora embaixo, enfim, aquilo que te facilitar. Desde que você faça aquele alinhamento pela direita e tudo mais. Além disso, tá? Você não pode esquecer o seguinte, que é o seguinte, existem certos nomes na matemática. Lembra que na divisão também tinha? Na multiplicação é a mesma coisa. O que tem, Heitor? Bom, os números que eu estou multiplicando, ou seja, que estão antes ali do sinal de igual, nós vamos chamar de fatores. Então, isso aqui é um fator, isso aqui é outro fator, isso aqui é um fator, isso aqui é um fator, esse é outro fator, ou seja, são números que eu estou multiplicando e que estão antes do igual. Legal? Bacana? Tudo isso é fator, tá? E o que está depois do sinal de igual? Significa que a nossa resposta. A nossa resposta na multiplicação é chamada de produto. Então, os números que eu estou multiplicando, fatores. Meu resultado, produto. Tanto é verdade que a célebre frase para quem está estudando multiplicação é: a ordem dos fatores não altera o meu produto. Presta atenção nessa frase, que já caiu uma vez no Enseja. A ordem importa na multiplicação? Não, Heitor. Então a ordem dos fatores, ou seja, dos meus multiplicadores, não altera o meu produto. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o quê? O meu produto. Vai ser sempre o mesmo, Legal? Bacana? Isso tudo que eu te expliquei, sem te explicar essa frase inteira, tá bom? Eu gosto de fazer o processo inverso, que eu acho que facilita melhor. Além disso, só para você pegar atalhos na sua vida da multiplicação. Toda vez que você multiplicar o número por 1, é igual a ele mesmo. 5 vezes 1, 5. 10 mil vezes 1, 10 mil. 5 bilhões vezes 1, 5 bilhões. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Além disso, todo e qualquer número, não importa, multiplicado por 0 é sempre igual a 0, não importa qual seja. 5 vezes 0, 0. 10 vezes 0, 0. 1 trilhão vezes 0, 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Então, esse número gigante, não importa, eu apertei aleatoriamente aqui no meu teclado. Esse número gigantesco, vezes 0. Nem quero saber que número é esse. Se é vezes 0, a resposta vai ser 0. Tá bom? Nada mais importa. Está multiplicando por 0, você sabe que a resposta vai ser 0.